Então, como que funciona o bot que a gente vai desenvolver hoje? Então, eu tenho aqui um canal dedicado de loja, onde somente aqui os clientes vão poder digitar o comando comprar, e os comandos do nosso bot são barra comprar, onde o usuário vai poder olhar o catálogo e ver os produtos, o dashboard, que é onde eu consigo ver as nossas vendas, o gerência estoque, onde eu consigo cadastrar nossos produtos, e o pedidos, onde eu vou poder fazer a nossa confirmação depois de receber os pagamentos e identificar lá no nosso banco. Então, se eu digitar aqui barra comprar, nenhum produto vai estar cadastrado ainda, então vamos cadastrar. Eu vou aqui no comando gerência estoque, então vai aparecer uma mensagem aqui para me adicionar o item. Então vou adicionar, um formulário aparece aqui na tela, eu vou colocar o nome do meu produto, depois eu vou colocar o valor dele, depois uma descrição sobre esse produto, e aí eu vou colocar o item que eu vou entregar, seja uma conta, seja um link para download, eu vou colocar aqui. E aqui, se eu quiser colocar uma imagem de banner para poder exibir melhor meu produto, eu posso colocar aqui. Tem que ser um link e o final desse link tem que ter ou .gif, .png, JPEG, essas coisas. Eu vou clicar aqui em enviar, e aí ele vai ter cadastrado o meu item aqui. E aí eu posso tornar esse item infinito, que ele não vai ser consumível após a venda. Então, isso serve bastante para link de download. Depois, eu já posso consultar meu catálogo de novo aqui. Então, eu vou clicar com o comando comprar. E veja que ele já apareceu aqui o primeiro item, a imagem que eu coloquei, produto de teste. Aqui a descrição, o nome do produto, o valor, a quantidade em estoque. Se eu colocar vários itens com o mesmo nome, ele vai agrupar e vai criar um estoque e vai colocar mais unidades aqui. E aí eu posso clicar aqui em comprar esse item. Então o bot cria um canal privado com o comprador. Aí se eu clicar aqui, ele aparece a chave Pix, que é construída com as informações que a gente vai colocar no bot. Então a nossa chave Pix, o valor aqui no meio, ó, R$15, e o identificador para a gente poder identificar no nosso banco se aquele pagamento foi feito. E para a gente confirmar os pagamentos, a gente faz isso de forma manual, para não ter nenhuma taxa de gateway de pagamento, e para a gente também não precisar de nenhum CNPJ. Então eu vou vir aqui no comando pedidos, e aí eu já vou ter aqui um pedido feito. E aí eu vou olhar esse código aqui, lá nos Pix que eu vou receber no meu banco, para poder identificar qual que foi o pagamento. Depois que eu identifiquei, clique em confirmar, e aí o produto aqui vai ser confirmado, também vai ser entregue no chat, então aqui o mel de qualidade, e também vai ser entregue aqui na DM. Então aqui o produto entregue na DM do comprador também. E agora é a hora do desenvolvimento. Se você não quiser desenvolver esse bot usando IA, sem programar, que é o que eu vou ensinar agora, você pode vir lá no nosso servidor, comprar esse bot aqui e outros bots, vindo aqui no canal de loja e digitando o comando comprar aqui, vai aparecer o catálogo, você só clica em comprar e a gente vai te entregar esse código prontinho só para você ir lá no seu Discloud, jogar aqui e já começar a fazer suas vendas. Então, se você curtiu o funcionamento desse bot, vem comigo que eu vou te ensinar como fazer. E lembra, assiste o vídeo inteiro primeiro para tu não ficar confuso. Então, a gente vai fazer esse bot usando inteligência artificial, mais especificamente o Gemini. Não vamos programar e a hospedagem vai ser gratuita e vamos usar o pagamento via Pix. Então não vai ter taxas. Então você vai construir tudo isso aqui. Você pode usar um editor de código, não vou usar para facilitar aí. E tudo que a gente vai fazer vai ser baseado numa coisa que a gente chama de prompt, que são instruções em texto para a inteligência artificial fazer o código para a gente. Então eu vou dar uma passada bem rápida aqui no meu prompt que eu fiz, que ele é um pouco grandinho, mas eu vou mostrar alguns pontos para você construir o seu. Então, no início aqui, eu peço para a IA usar duas bibliotecas Python que eu já conheço. Então, Discord.py e Supabase, que vai ser usada para o banco de dados. Eu vou pedir para ele fazer tudo em um único arquivo Python, para facilitar para a gente. E aqui eu vou detalhar os comandos. Então, o nosso bot vai ser um bot de loja. Ele vai ter os comandos barra comprar, barra pedidos, barra dashboard, para a gente ver as análises das nossas vendas. E barra gerência estoque, que é onde eu vou cadastrar e remover os meus itens do estoque. E aqui eu descrevo como cada comando deve funcionar, então eu vou ler um aqui, por exemplo, barra comprar. Então, barra comprar exibe um catálogo de produtos disponíveis no estoque com paginação. Os comandos acima devem aparecer somente para quem está usando, então vão ser comandos privados. Esses comandos, eles vão ser executados pelo bot do Discord, mas a gente tem que salvar esses dados em algum lugar, tanto dos pedidos quanto dos produtos. Para isso a gente vai usar uma ferramenta que chama Supabase, para a gente armazenar nossas tabelas de dados. Então a gente vai fazer duas tabelas, uma de pedidos e uma de estoque. Então imagina lá que o seu cliente vai digitar o comando barra comprar. Então vai ser exibido um catálogo de itens da sua lojinha,
E aí ele vai escolher qual item ele quer. Então ele escolheu um item aqui. Quando ele escolhe um item e clica em comprar, esse item é armazenado aqui na lojinha de pedidos. Então é atribuído um status de ocupado para o estoque aqui, que eu vou passar um pouco mais para frente. Mas basicamente é assim que vai funcionar as tabelas, que é para a gente registrar os nossos dados. E aqui eu coloquei uma condição bem interessante, que é produtos com o mesmo nome devem ser agrupados. Então imagino que você tem vários itens do mesmo, é só você escrever um nome igual para todos e ele vai agrupar e vai fazer uma quantidade igual a gente viu lá na demonstração. Aqui eu também incluí o status de disponível, reservado e vendido e infinito, para caso seu item for infinito. Então funciona assim. Esses são os estados do meu produto. Disponível é quando ele está disponível e vai aparecer no catálogo. Reservado é quando alguém clicou em comprar, então até realizar o pagamento ele está reservado e ninguém mais pode comprar. Vendido é quando você já confirmou o pagamento. Então você vai lá em barra pedidos e confirma o pagamento. Infinito é quando ele é um item que não tem quantidade, você vende ele várias vezes, como é o exemplo desse código de bot, que se você quiser adquirir esse código aqui, você pode ir lá no nosso servidor do Discord, no canal loja e digitar o comando aqui, /comprar, ou vir simplesmente aqui no controlinho e enviar o comando e você pode comprar esse bot aqui do vídeo. Só localizar aqui na paginação e você pode comprar, não tem dor de cabeça de implementação, só pegar o código e jogar no Xcloud. Mas bora voltar. Então, esses vão ser os estados do produto. Quando ele realiza o pagamento e você confirma o pedido, só alegria, porque você vai receber esse dinheiro no Pix sem taxa. Então a gente não vai usar nenhum gateway de pagamento que vai consumir com taxas. Como a gente vai construir isso aqui? Então a chave Pix é formada por chave aleatória, que é do teu banco no caso, o valor, o nome, a cidade e o identificador. Então aqui tem uma instrução para o bot construir essa chave Pix, baseada no valor do teu produto e no identificador, que é o identificador do usuário para você poder identificar quem fez a compra para poder confirmar. Mais para baixo, eu coloquei um sistema de lembrete. Então, de 12 em 12 horas, ele vai ficar marcando o usuário, falando, ó, você tem que pagar. E se o usuário já tiver pago, vai ter um botãozinho para ele clicar. E aí vai começar a lembrar você do pagamento para confirmar, já que é uma confirmação manual para não ter taxas. Tudo isso vai gerar uns arquivinhos para a gente de código. Então, o .py, o env e o discloud.config. A gente vai transformar tudo isso aqui em um zip, que é tipo um negócio, uma caixinha que armazena esses arquivos aqui. E a gente vai hospedar lá no Discloud, vai jogar lá no Discloud para ele ficar online, uma hospedagem totalmente gratuita. Então, bora lá para o primeiro site. Vou copiar aqui meu prompt. Então, vou copiar toda essa instrução aqui. Vou ir lá na minha IA, o Gemini. E aí, eu vou fazer a primeira coisa, é aqui em Canvas. Eu tenho que ativar essa opção aqui. E aí é só colar o meu prompt aqui, dar um Ctrl V e clicar aqui em avançar. E aí ele vai começar a processar. Isso aqui pode demorar um pouquinho. Então, já aproveita aí, se inscreve, deixa aquele like e comenta aí se você vai seguir esse espaço, se tá muito difícil ou não, pra gente ir melhorando sempre os vídeos aqui do canal. Agora ele vai começar a gerar os códigos aqui do lado, e aí é só você acompanhar. Um ponto que eu coloquei aqui no prompt também, no finalzinho, que eu recomendo você colocar, que é, junto com o código, faça o passo a passo para hospedagem no Discloud. Então, além do código que ele vai oferecer, ele vai te ensinar como hospedar esse código e manipular todos os arquivos, ele vai dar a instruçãozinha aqui do lado. E aí é só você aguardar. Vai por mim, isso daqui é mais fácil do que você aprender codificação e começar a desenvolver no seu bot. É legal, mas isso daqui é rápido. E se você quiser uma coisa mais rápida ainda, só ir lá e comprar esse bot baratinho, você paga pelo Pix. Então agora ele já gerou meus arquivos aqui que eu tenho que criar. Então ele fala aqui que eu tenho que ter o meu código de bot. Então tá todo o código aqui. O meu arquivo de env. Ele fez até um guia passo a passo aqui para mim, falando como eu tenho que criar meu arquivo de requirements. E o meu discloud.config aqui. Então bora lá criar os arquivos. Eu não vou usar a IDE, então vou fazer da maneira mais simples possível, que é criando arquivos de texto aqui dentro da pasta. Então eu vou clicar com o botão direito, clicar em novo, clicar aqui em documentos de texto. E aí o meu primeiro vai ser o meu app, o meu segundo arquivo aqui vai ser o meu env, e nele está descrevendo aqui nos passos, ó. App, env, e agora ele está falando para mim criar um requirements aqui. Então eu vou copiar esse texto aqui e vou criar aqui o meu próximo arquivo, que é o requirements. Mesma coisa aqui para o discloud.config, então meu discloud aqui eu vou criar. E agora, só partir para o abraço, copiar os códigos aqui. Então o primeiro que eu vou copiar vai ser o do bot de vendas. Vou vir aqui em cima, colocar copiar conteúdo. E aí basta eu vir aqui e abrir meu texto, colar. E aí eu venho aqui e clico em salvar. Salvou, posso fechar. E aí agora eu vou fazer isso pro meu arquivo env.
Então, volto lá. Aqui eu vou encontrar o meu arquivo env, com todas as configurações. Vou copiar ele e vou colocar aqui no meu bloco de notas. Talvez você tenha um pequeno probleminha aqui, porque isso daqui é um arquivo Markdown. E ele vai sair totalmente desconfigurado. Então, o que você pode fazer? Copia tudo selecionando e aí você cola. E aí você vai removendo esses textos aqui que não faz parte da chave, que são exemplos, que são como preencher eles. Você vai removendo aqui, ó, se ele parecer assim para você. São as instruções do que é cada coisa. É importante que nesse arquivo tenha só o necessário, tá bom? Então, mesmo processo, você vem aqui, salva, e aí a gente vai começar a substituir. Então, eu vou deixar ele aberto aqui. E aí eu vou criar o meu próximo arquivo aqui, que tá faltando, que é o meu requirements, nosso último arquivo. Então, vou abrir, vou ver aqui na instrução que ele me fala, para baixo, eu tenho aqui o meu requirements. Vou dar uma verificada aqui, tá certo, vou copiar ele, vou colocar aqui dentro. E aí eu salvo, posso fechar. Vamos editar nosso arquivo de discloud.config também. Então, vou abrir ele e vou colar aqui as instruções. Então, o meu bot, main, última versão e o tanto de RAM que eu tenho, posso salvar e fechar. Agora, vamos seguir as instruções aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é preencher o nosso arquivo .env. Aqui é armazenar todas as nossas chaves. Então, esse arquivo aqui, tanto para você que comprou o bot ou para você que está desenvolvendo, é muito importante, porque são as informações que você vai pegar para gerenciar o teu bot. Então, isso aqui não vai vir desse vídeo, você vai ter que pegar. Então, a primeira coisa é o Discord Token, que é do My Application. Então, você vai acessar lá o site do Discord, My Application, vai fazer login e vai vir aqui em criar New Application. E aqui você vai dar um nome para o bot. Eu vou dar o nome de vendedor, vou clicar aqui que eu concordo e vou clicar em Create. Vai perguntar se eu sou humano, né? E aí ele vai carregar. Então aqui você pode colocar uma fotinha do seu bot, você pode fazer diversas coisas aqui. Mas o mais importante, que você vai vir aqui na lateral e vai clicar em Bot e aqui em Reset Token. Ele vai perguntar, você dá um reset e aí você vai copiar o token que ele gerou aqui. Só copiar, vai lá no seu arquivinho, substitui aqui. Salva. E aí você tem que fazer algumas configurações aqui dentro também, que é na abinha aqui do lado Alt, e aí você vai vir aqui para baixo e vai selecionar algumas configuraçõezinhas aqui. Application Commands, Bot, e vamos selecionar esses comandos também que falam de DM aqui. Aí mais para baixo, você vai clicar aqui em Administrador, e aí depois é só vir aqui em Installation, copiar o URL aqui, você pode colocar também aqui embaixo Bot, então aqui ele vai perguntar as permissões, você coloca Administrador, e aí é só salvar. É um processo para você convidar o bot para o seu servidor. Se você não souber, é só procurar um vídeo no YouTube aí que você encontra. E aí você já pode convidar o bot, copia o link e coloca no teu servidor. Então eu vou adicionar aqui ao servidor, já está aqui o servidor, e eu vou colocar continuar. Vou autorizar, ele está pedindo permissão de administrador, autorizo, e ele já vai estar aqui no nosso servidor, olha. Ele está offline ainda, porque a gente não subiu ele no Discloud, mas ele já está aqui no nosso servidor. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar o ID da guilda aqui, ó. Então eu vou vir até aqui no meu servidor, clicar com o botão direito e para baixo copiar a ID do servidor. E aí lá no meu arquivo, eu vou colocar aqui no lugar. A próxima coisa que ele me pede é o ID do cargo de administrador. Então eu vou vir aqui, vou ir no meu servidor e vou criar um cargo lá. Então, vou criar um cargo aqui, vou chamar esse cargo de vendedor. E vou salvar as alterações aqui para criar. Vou botar uma corzinha amarela aqui nele, salvei, posso fechar já. E eu vou precisar pegar o ID dele. Então, fechei à toa, volta lá nos cargos, e aí você vai aqui procurar o vendedor, os 3 pontinhos, copiar a ID do cargo. Agora você pode ir lá no seu arquivo e substituir aqui, ó. Beleza? Vai salvando o arquivo para você não perder. E aqui ele me fala para colocar um canal de compra. Então, para não ficar aquele negócio de que o membro vai ficar comprando em qualquer lugar, você cria um canal de compra. Eu vou vir aqui e vou criar um canal de texto escrito loja. Criei um canal, mesma coisa, botão direito, copio o ID do canal, coloco lá no lugar. Beleza, tem umas configurações caminhando aqui legal. Agora ele vai me pedir a URL do meu Supabase e aqui do meu projeto criado dentro do meu Supabase. Então, todos esses links eu vou estar deixando na descrição, tá? Tanto para o Discord My Application, quanto para o Supabase, quanto para o Discloud, que é a nossa hospedagem. E agora aqui no Supabase, você vai criar uma conta e aí vai criar um novo projeto. Aqui você vai definir o nome do projeto, então eu vou chamar de lojinha. E aí ele tá falando para gerar uma senha aqui. Eu vou gerar, vou copiar essa senha, é importante que você salve ela, tá? E aí é só criar o projeto, pode deixar a região onde tá. E aí ele criou o projeto. E aí tem um ponto importante aqui que na IA ele nos deu, que é o SQL para colocar
para colocar no Supabase e a gente poder criar nossas tabelas. Então, você vai copiar esse SQL aqui, copia ele, vai lá no Supabase, e aqui na lateral você vai vir aqui em SQL Editor. E aí você vai colar esse código aqui, ó. Depois que você colou, só clicar em Run aqui. E aí ele vai me dar esse alerta aqui, é só você dar Run this care, normal, ele vai criar a tabela. Então ele criou a tabela, você pode ver se ele fez certo, vindo aqui do ladinho e até Table Editor. Então se eu olhar aqui, eu tenho minhas tabelas estoque e pedidos com as colunas necessárias. E agora eu tenho que pegar as informações para o bot saber que ele tem que usar essas tabelas. Vai vir em Project Overview, e aí você vai rolar para baixo e vai encontrar o URL aqui, ó, e vai copiar ela. E aí junto com essa URL, você vai ter aqui o API Key, que você vai copiar ele também. E aí, você vai colocar aqui no seu Supabase Key, coloque e salva o arquivo. Agora, você só precisa configurar a sua chave Pix, o nome do recebedor, no seu caso, o seu, ou da sua loja, a cidade, e aqui o tempo que ele vai ficar cobrando de horas em horas, que no caso que o bot colocou pra gente. Então esse aqui eu não vou alterar, só pra gente poder testar logo. Salvou tudo. Agora o próximo passo é a gente renomear todos esses arquivos aqui, pro Discloud entender que isso aqui são arquivos de código. Então eu vou renomear todos. O app vai ser .py, o Discloud vai ser .config. Se você tiver dúvida do que você tem que colocar aqui, volta lá na IA, que ela vai estar te explicando tudo aqui, ó. Então ela vai estar te falando tudo aqui nessa parte, o que você tem que fazer, como que é o nome de cada arquivo, só você fazer como tá aqui. O nosso arquivo env, ele vai ter aqui um ponto no começo. E o nosso requirements, ele é txt mesmo. Então com esses 4 arquivinhos a gente já consegue fazer o nosso bot. Seleciona tudo, clica com o botão direito, coloque em Add to Archive, dependendo aí do seu compactador. E aí você tem que garantir que é zip, tá? Ele só funciona zip lá no Discloud. Então clique em zip, deu OK. Beleza, a gente já tem nosso arquivo. E agora a gente só precisa acessar o Discloud, criar uma conta, então você vai criar sua conta lá. E aí depois que você logou no Discloud, você vai vir aqui até a lateral superior direita, vai clicar em painel de controle. Se você já tiver um bot, você vai ter que ou atualizar ele, ou apagar, porque no plano gratuito você só pode ter um bot por vez. Então no meu caso, como eu já tenho, eu vou abrir ele, vou ir até aqui na abinha Commit, e vou enviar aqui o nosso arquivo zip que a gente acabou de fazer. Então ele vai fazer o upload das informações, e é só aguardar. Depois que ele carregou, você vai vir aqui em Logs e vai ver se deu algum erro. Se tiver algum erro, você vai vir aqui em cima, vai copiar esse log que deu, vai lá na IA e vai falar para ela: me ajude com o erro abaixo do Discloud. Aí você vai colar aqui o erro que deu lá no Discloud. Então eu colo o erro aqui e envio. E a IA vai processar e vai me ajudar a resolver esse problema. E aqui já de cara ele me fala que o erro é no service e que provavelmente o meu erro vai ser aqui no Supabase URL. Então tem que voltar lá nos meus arquivos, posso apagar esse aqui, e ir até o meu arquivo de env. Toda vez que você for editar, se você não estiver usando uma IDE, você vai ter que renomear para .txt novamente. Então se ele está falando que o meu URL está errado, eu vou abrir meu arquivo de env aqui e vou verificar. Essa é a minha URL, vou ir lá no meu Supabase e vou dar uma olhada. Ó. Esse aqui é a minha URL project. Vamos colar ela de novo aqui, tá certinho, verifica as aspas, tá? Sempre, tem que sempre abrir e fechar. E aí depois que eu editei tudo, para garantir, vou pegar, vou renomear meus arquivos, não posso esquecer. Tem que estar todos com essas devidas extensões. Clicar com o botão direito, adicionar o arquivo, zip, não pode esquecer, ok. Volto lá no meu Discloud, vou em commit, e aí eu jogo meu arquivo novamente aqui para ver se o erro sumiu. Aí acessa a tela de logs aqui, prontinho. Meu bot vai estar funcionando no servidor. Vamos dar uma olhada lá? Lá no nosso servidor, já consegue ver que ele está online aqui, ó. Vamos dar uma olhada nos comandos que estão disponíveis dele. Vou aqui no controlezinho, vou vir aqui até vendedor, e olha só. Comprar, dashboard, gerência estoque, pedidos. Tudo funcionando. E se você não conseguiu fazer tudo que eu fiz aqui no vídeo, revê o vídeo de novo. Lembra sempre daquela dica lá no começo. Assiste o vídeo inteiro primeiro, depois vem pausando e reproduzindo. Se mesmo assim você está com preguiça, não conseguiu, pode vencer o TDAH. Por R$14,99 você consegue comprar o bot aqui no nosso servidor. Vou estar deixando todos os links aí na descrição. Valeu, falou!